Agora é hora da nossa retrospectiva de 2014. São Paulo viu de perto este ano uma das maiores festas do esporte. A capital recebeu 6 jogos da Copa, que reuniu torcedores de vários países, além dos maiores craques do futebol. O Mundial coroou um processo turbulento, mas também emocionante. Itaquera, 12 de junho de 2014. A Arena Corinthians, nova casa do Timão, foi o palco escolhido para a abertura de uma das maiores festas que o Brasil já recebeu. A 20ª edição da Copa do Mundo começou na zona leste da capital paulista. As incertezas sobre a Copa do Mundo em São Paulo começaram ainda em 2007, quando a FIFA confirmou que o Mundial viria mesmo para o Brasil. Naquela época, o Morumbi, estádio do São Paulo, na zona sul da capital, era o mais cotado para receber os jogos. Depois de muita luta nos bastidores, tudo mudou. Em 2010, quando o Corinthians anunciou que ia tirar do papel um dos seus maiores sonhos, foi confirmado que a Copa deixaria o Morumbi e viria para Itaquera. A construção da arena foi marcada por 2 tragédias. Em novembro de 2013, 2 trabalhadores morreram depois que um guindaste desabou em cima de uma das arquibancadas. Em março deste ano, outro operário morreu, depois de despencar de uma altura de 8 metros. Os trabalhos no entorno do Itaquerão foram concluídos às vésperas do jogo de abertura. O primeiro jogo oficial foi em 18 de maio. Antes da bola rolar, o clima que envolvia a Copa do Mundo foi de muita tensão. Os investimentos públicos para a realização do Mundial estavam na pauta das manifestações. O chamado padrão FIFA, exigência para os estádios do Mundial, virou bordão em todo o Brasil. Foram mais de 10 grandes manifestações em São Paulo, entre janeiro e junho. Um dos grandes símbolos dos movimentos de resistência popular foi a ocupação Copa do Povo. Um mês antes da abertura do Mundial, 2.800 famílias de trabalhadores sem teto ocuparam um terreno a cerca de 4 quilômetros do estádio do Corinthians. Elas ficaram até agosto e saíram vitoriosas. Era uma ocupação poliglota, tinha empresa da Coreia, do Japão, da China, da Dinamarca, todo dia lá. A gente conseguimos ter uma visibilidade importante, acho que as grandes mobilizações que ocorreram também deixaram claro que havia uma insatisfação, né? Então, eu acho que o recado foi dado. Mas quando chegou o dia da bola rolar, o clima na cidade foi de festa. Pessoas de todo o mundo coloriram as ruas da capital. Foram mais de 500 mil turistas na cidade, segundo a prefeitura. Nós conseguimos uma coisa que São Paulo antes não tinha. Comunicar a sua imagem de um destino de entretenimento, lazer, cultura, gastronomia. A capital recebeu jogos e outros 10 municípios do estado hospedaram seleções. A Copa vai deixar saudades em Itaquera, em São Paulo e no Brasil. Para completar a nossa cobertura da Copa do Mundo, eu converso agora com o jornalista Juca Kfouri. Ele trabalha na Rádio CBN, na Folha de São Paulo, no UOL e nos canais ESPN. E a gente agradece os canais ESPN que nos receberam para a gente gravar essa entrevista. Juca, quantas Copas do Mundo você já cobriu presencialmente? 8 delas, mas desde 70 que eu estou nessa vida de cobrir Copa do Mundo. Sim. E como morador de São Paulo, como é que você avalia a preparação de São Paulo e todo esse processo que culminou na Copa do Mundo de 14? Olha, eu acho que nós começamos errado, porque São Paulo já tinha um estádio. Não era o estádio ideal, mas para um evento de um mês, 5, 6 jogos, bastava, era o suficiente. Melhorar o Morumbi. Não precisava ter feito o estádio em Itaquera. Mesmo porque eu não acredito que o estádio seja polo de progresso, como se diz, basta olhar para o Engenhão e ver que não houve progresso algum em Engenho de Dentro por causa da sua presença, ou basta olhar para Joanesburgo e ver que o Soccer City também não trouxe progresso no Sueto. Falando especificamente de São Paulo, houve o chamado legado para a cidade de São Paulo? Eu acho que o legado foi a festa. O legado foi a festa, não é? E claro, você tem um estádio belíssimo em Itaquera, hoje usado pelo Corinthians. Não é desprezível. Mas em termos de melhoria da cidade, da vida, da qualidade de vida dos habitantes de São Paulo, acho que não. E São Paulo errou nesse processo? Poderia ter aproveitado melhor? Pois é, eu acho que o Brasil inteiro poderia ter aproveitado melhor se, em vez de focar na construção de estádios, tivesse se concentrado na melhoria da qualidade das cidades. A gente está falando sobre a cidade de São Paulo, sobre o legado, mas claro, a gente falando da Copa do Mundo não pode esquecer nunca o número que vem sempre à nossa cabeça, ou os números que são 7-1.
O Brasil aprendeu, a seleção brasileira, o futebol brasileiro aprendeu alguma coisa? Pois é, Felipe, isso que para mim é o mais triste, né? Como alguém que faz futebol há tantos anos, sem esquecer de dizer que há um legado óbvio em São Paulo, que é a nova ala do aeroporto de Guarulhos, que é realmente magnífica. Mas o 7-1 não nos ensinou nada. Tanto que, em vez de nós nos debruçarmos sobre esse resultado, a solução que a CBF encontrou foi imediatamente nomear um novo técnico, por acaso um novo velho técnico, que já havia sido técnico, né, também num fiasco, o de 2010, evidentemente não tão fiasco quanto tomar de 7, como nós tomamos da Alemanha, mas infelizmente o que você vê é no máximo alguns treinadores tentando por sua conta modernizar o futebol brasileiro. O Cruzeiro é um exemplo disso com Marcelo Oliveira, o Atlético Mineiro é outro exemplo disso com o Levir Coupe. Mas, como política da CBF, não, ao contrário. O futuro presidente da CBF, outro dia mesmo, disse que o Brasil continua hegemônico, continuamos os melhores do mundo. O tal do Marco Polo Del Nero, que se o Stanislau Ponte Preta estivesse vivo, daria para ele o prêmio do Festival de Besteiras que assola o país. Perfeito. Agradeço mais uma vez ao Juca Kfouri. Voltamos aos estúdios do Repórter São Paulo.